Olá, meu aluno, olá, minha aluna do Centro Universitário Unifafib, do curso de Direito. É um prazer reencontrá-lo, ainda que de modo remoto, nesse espaço virtual que nos permite manter a construção do nosso conhecimento, embora à distância, mas agora com toda a segurança nesse contexto de tantas incertezas, de tanto temor, de tanta inquietação, levando a você a missão da Unifafib, e do curso de Direito de modo particular, que é dar a você uma formação jurídica sólida, inserida no contexto mundial, e aí tratando dos conteúdos programáticos de suma importância que o MEC nos exige e que precisamos aí para a nossa formação integral e de modo mais imediato para a nossa preparação adequada ao exame da OAB, né? Eu já me coloco à disposição para qualquer dúvida que possa surgir, que você me encaminhe as questões pelas redes sociais, pelos canais oficiais do portal da Unifafib. Eu me coloco totalmente disponível para qualquer necessidade que possa surgir. Como a gente está mais em casa, parado, ou está em casa o tempo todo, eu até gostaria que você usasse, além dos canais oficiais, as redes sociais também, porque o tempo todo a gente está em contato com o celular, com os equipamentos eletrônicos, e aí a resposta pode ser até mais rápida, ok? Bom, nós paramos, é bom recordar, lá nas ações possessórias, na chamada proteção judicial da posse, já tendo estudado as 3 ações possessórias ditas clássicas ou típicas, que vão combater as 3 ofensas à posse. É bom recordar a ameaça de agressão iminente, que é combatida com o chamado interdito proibitório, a turbação, combatida com a ação de manutenção de posse, e o esbulho, que é afastado mediante a ação de reintegração de posse. E aí entramos depois em algumas ações complementares nessa proteção possessória, e que não são propriamente medidas típicas ou clássicas, mas fundamentais nesse propósito. A primeira dessas ações, a ação de imissão na posse. Se recorda? Medida pela qual eu pretendo obter uma posse que eu nunca tive e que está sendo negada por alguém, via de regra pelo antigo proprietário daquele bem ou até por um terceiro. Na emissão na posse ou emissão de posse, eu procuro a posse que nunca tive. É diferente, vamos lembrar, da ação de reintegração. Porque na ação de reintegração eu vou recuperar uma posse que me foi tirada. Portanto, eu tive uma posse e a perdi pelo esbulho. Ao passo que na ação de emissão eu tenho a propriedade, eu tenho um direito real, porém não tenho ainda a posse, quero obtê-la. Tratar com você agora de uma ação importante que perdeu o rito especial que era conferido a ela no passado pelo Código de Processo Civil, mas que não perdeu a sua aplicabilidade, a sua importância, a ação de enunciação de obra nova. Uma ação que hoje, portanto, será processada pelo rito comum, já que o Código de Processo Civil de 2015 não dedicou a ela um procedimento especial. Importante lembrar, assim como acontece com a ação de emissão na posse, a emissão na posse, a anunciação da obra nova são direitos materiais, são direitos que antecedem o processo. E, portanto, eu devo ter uma medida processual para salvaguardá-los. Se eu não tenho um rito próprio, como acontecia no passado, para anunciação e para ação de emissão, basta que eu requeira essa proteção pelo rito comum, ordinário ou sumário. Mas eu teria a proteção judicial, a resposta jurisdicional a esse meu pleito, tanto na anunciação quanto na emissão de obra nova. Mas aí, o que é uma ação de enunciação de obra nova? Ela também é chamada de embargo de obra nova e se destina exatamente a paralisar alguma atividade humana que esteja sendo nociva, lesiva ao imóvel vizinho. Veja, o fundamento dessa medida é a preservação da integridade material do prédio de algum vizinho. Quando acontece aquela situação, por exemplo, de haver uma construção ao lado da minha casa
e ser uma construção talvez um pouco impactante demais, até irregular, e por causa dessa construção a minha casa sofre um abalo, uma rachadura, um comprometimento da fundação, uma infiltração. Pois bem, primeiro propósito dessa nunciação de obra nova é paralisar essa atividade nociva. O segundo propósito, também nessa ideia de preservar patrimônio, se tem na paralisação de uma obra que está em desacordo com o regulamento administrativo. Veja bem, fez-se um estudo numa área da cidade, um estudo científico, embasado, e se constatou que naquele pedaço, naquele setor da cidade, não convém fazer construção. E então o poder público acaba baixando essa norma de não construir ali. E um regulamento administrativo. De repente alguém aparece lá e acaba fazendo essa obra proibida. Ainda que não se tenha efetivamente um dano um dano naquele momento, a mera violação desse regulamento administrativo já é premissa, já é requisito para que se proponha a nunciação de obra nova. Atenção para isso, que já foi questão de prova da OAB, tá? Quando houver um regulamento administrativo proibindo obra em certo local da cidade e a obra é realizada, essa obra é passível de ser paralisada, mesmo não estando ainda causando dano algum. Porque há uma ideia de que no futuro, ou com o desenvolvimento dessa atividade, esse prejuízo acabe aparecendo. Mas quais são as condições, os requisitos dessa anunciação de obra nova? Primeiro requisito é obra, caracterizar que seja obra para fins de paralisação. Obra vem a ser toda atividade, toda conduta humana que possa trazer um prejuízo material ou físico ao vizinho. Quer dizer, a gente pensa sempre imediatamente na construção, mas pode isso envolver uma demolição, um processo de adubagem, quando, por exemplo, na zona rural há uma adubagem em certa lavoura cujo produto é tóxico para a lavoura do vizinho, em razão dessa proximidade acaba que prejudica, talvez até venha a matar a lavoura do vizinho. Então, em razão dessa proximidade, eu vou levar em conta que isso é uma obra danosa, uma obra lesiva. Uma extração de minérios, enfim, qualquer intervenção do homem no prédio vizinho, em razão da qual o meu prédio vai sofrer um dano material. Outra coisa, quando eu falo prédio, aqui eu falo imóvel. Não é sempre a ideia da edificação. Pode ser um terreno, pode ser uma lavoura. É o patrimônio do meu vizinho que está sendo ali afetado por essa obra feita de maneira agressiva ou muito impactante, tá? Está escutando um cachorro maldito? É o meu que está atrapalhando lá fora. Se estiver perturbando, na próxima vez eu elimino ele do nosso convívio, tá? Para não atrapalhar o meu trabalho com você. Pois bem, nova. A nossa ideia imediata é uma obra nova, é uma obra recentemente pronta, recentemente elaborada. Não. Obra nova significa obra em andamento, obra em execução. Porque, veja, não é para paralisar a obra. O pressuposto é que ele esteja acontecendo, ele esteja ainda sendo desenvolvida. Em razão disso, quando a obra já está concluída, já está pronta, não se propõe mais essa medida. Ela não é cabível mais, porque não há mais o que paralisar. Um detalhe importante da jurisprudência. Quando a obra está na fase de acabamento, casa pronta, paredes levantadas, a estrutura já definida, está lá na fase da pintura, na fase da eletricidade, instalação disso, daquilo. Para a jurisprudência, atenção, essa fase de acabamento, dos arremates da construção, já é obra pronta, não é obra nova mais, não é obra em andamento mais. Por quê? O potencial lesivo que essa obra poderia apresentar já passou, que é durante a construção da estrutura da casa. Agora, cuidado, viu? Pode ser que mesmo nessa fase de arremates, de acabamento, se possa levar em conta uma obra em construção ou em andamento. Por exemplo, quando há uma pintura tóxica
e essa pintura é feita num imóvel próximo de uma lavoura, e a lavoura começa a ser alvo daquela pintura tóxica, a receber respingos ou reflexos dessa atividade tóxica. Então veja, aí mesmo sendo acabamento, o acabamento está danificando a lavoura. Eu posso entrar com uma medida de paralisação também dessa atividade. Então obra nova, e uma coisa importante, qual relação de vizinhança se leva em conta aqui para poder paralisar essa obra? Será que é sempre o vizinho do lado, o chamado vizinho limítrofe, ou vizinho fronteiriço? Não. Também a jurisprudência considera que vizinho é todo aquele cuja obra, cuja atividade desempenhada traga um reflexo negativo para a pessoa próxima. Em outras palavras, pode ser um vizinho que mora no outro quarteirão. Há um caso desse, inclusive. Um prédio que estava sendo feito em outro quarteirão, em razão do seu processo de edificação, uma casa em quarteirão ao lado, portanto não limítrofe, teve rachaduras, teve danos na sua fundação, na sua estrutura. Se levou em conta também aqui essa proximidade e a possibilidade da anunciação de obra nova. Um detalhe, uma questão importante também é que eu não posso alegar, para me defender dessa paralisação ou desse embargo, que o autor da anunciação tem uma casa velha demais. Por exemplo, estou fazendo uma casa, e aí de repente no vizinho tem uma casa muito velhinha, a chamada ancianidade do imóvel ou antiguidade do imóvel. E eu estou lá construindo corretamente, regularmente, vizinho nenhum do meu lado reclama, só esse que tem a casa mais velha, né? Mais antiga. Eu não posso dizer, não vou paralisar porque o problema é da casa antiga, né? O problema é a idade avançada desse imóvel. Não. Se for um imóvel sofrendo dano por causa da obra, ainda que o dano seja mais grave porque é um imóvel antigo, ainda assim o dono do imóvel antigo poderá requerer a paralisação da minha obra. Perceba, o que pode ser ponderado é, imagine que esse dono da casa velha peça para parar minha obra e peça indenização por danos já verificados. Aí eu posso alegar a ancianidade dessa casa dele para, por exemplo, diminuir a indenização. Falar, tudo bem, tá? Minha obra foi agressiva, foi impactante, eu vou indenizar, mas eu indenizaria menos se fosse um imóvel mais conservado, mais inteiro, sem muita deterioração. Entende? Então aí eu posso usar a antiguidade, a ancianidade daquele que paralisa a minha obra para indenizar a menos, alegando que a imóvel dele já estava avançadamente deteriorado pelo tempo, tá? E aí, outra coisa importante, outra medida importante, os embargos de terceiro. Estão vendo aí, né, que o fundamento agora desse embargo de terceiro é o próprio Código de Processo Civil. Ele é proposto quando alguém sofre uma perda de bem, portanto, teoricamente, tecnicamente, experimenta um esbulho, mas esse esbulho não é ocasionado por um particular. Ele perde esse bem para uma atitude judicial, para um ato judicial de constrição patrimonial. O que é isso? Por exemplo, uma penhora. Então, a penhora leva o bem dessa pessoa indevidamente, porque essa pessoa não era ré daquele processo. Por exemplo, até cheguei a comentar isso em aula com vocês. Eu estou sofrendo um processo de execução patrimonial. Uma das etapas desse processo é a penhora, ou seja, é a tomada compulsória do meu patrimônio, para que meu patrimônio vire dinheiro e com esse dinheiro se possa pagar os credores. Porém, entre os bens recolhidos pelo oficial de justiça está um que pertence a você. Você não tem nada a ver com a penhora, porque não tem nada a ver com o meu processo de execução patrimonial. E você acaba levando a pior, né? Porque o seu bem vai no bolo. Você é um terceiro em relação a essa penhora. Você poderá propor então uma medida de embargo de terceiro para retomar esse bem que foi de forma errada, de forma injusta,
levado nessa penhora. Tá? Basicamente é isso. E aí veja, quem é terceiro para essa medida? Né? Terceiro, de um modo geral, é todo aquele que não integra o processo do qual derivou aquela tomada de patrimônio. Então, que não deveria estar ali perdendo um bem, que não é alvo dessa penhora, dessa constrição judicial. E aí vem uma questão, o réu ilegítimo, ele é terceiro? Quem é o réu legítimo? Aquele que não merecia sofrer o processo. Por exemplo, eu estou processando alguém, portanto coloco esse alguém como réu no meu processo, mas estou processando a pessoa errada. Na verdade, eu estou me voltando contra quem não deveria ser o réu. Então esse é o réu ilegítimo, que não estaria naquela condição de modo regular, de modo justo. Né? Em suma, é o réu injusto. Eu estou processando injustamente esse réu. Outra pessoa era para estar naquele lugar. Esse é o réu ilegítimo. E ele é terceiro? Não. Ele é réu. Ainda que ilegítimo, ainda que injustamente processado, ele é um réu. Ele deve arguir essa sua condição de ilegitimidade na oportunidade da sua contestação. Ele vai alegar da sua defesa de modo geral. Né? Ele vai alegar que ele é ilegítimo, mas ele é réu. Então não se considera terceiro aqui. Terceiro também pode ser aquele, veja só, que embora legítimo no processo, embora merecedor da penhora, acaba perdendo com a penhora um bem impenhorável. Olha que doido, né? Quer dizer, entre os meus bens que foram tomados pelo juiz, existe um que não podia ser tomado, porque é um bem protegido pela impenhorabilidade. Lembra do bem de família? O bem de família, o único bem imóvel destinado à residência da família, né, do seu titular. De repente, um bem com essa característica acabou sendo levado devidamente na penhora. Nesse caso aqui, se tem um bem penhorável junto de bens penhoráveis. Em relação àquele bem que foi tomado devidamente, o executado é terceiro. Ele pode, para resgatar esse bem da penhora indevida, propor embargo de terceiro. Por fim, vamos pensar na relação conjugal. A esposa nem sempre é devedora de uma obrigação junto com o marido. Só que aí vem uma execução patrimonial e toma o chamado patrimônio conjugal. O patrimônio do executado, mas também da esposa dele. Porque eles estão em comunhão de bens, né? Há um compartilhamento de patrimônio entre eles. Pois bem, ela leva a pior sem merecer, porque era uma dívida só dele, pessoal. O que ela pode fazer? Propor esse embargo para, enquanto terceira, em relação àquele processo, resgatar o seu bem. Vamos pensar assim, a casa foi levada, uma das casas do casal foi levada, só que metade dessa casa é da esposa, que não é ré desse processo. Para ela recuperar a sua chamada meação, ou a sua metade, ela propõe, portanto, embargo de terceiro. Ou então, um dos bens particulares dela acabou indo no bolo, acabou sendo também levado indevidamente nesse processo. Ela não merecia estar ali como ré. Ela vai resgatar esse bem particular, propondo novamente esse embargo de terceiro. O inferno do cachorro volta para nos atrapalhar, né? Então abstraia, que na próxima aula ele não estará mais conosco, não estará mais no plano terreno, na verdade, tá? Para que não tenha que ficar aí abstraindo esse latido maldito, para me concentrar e falar certinho para você. Continuando, vamos ver aí o próximo slide. A gente agora vai tratar de outro dos efeitos da posse, que é a percepção dos frutos. Veja, aqui percepção é recolhimento, é obtenção, é recebimento. Tá? Quando eu falo então o Código Civil, ele percebeu os frutos, não é que ele notou que tem fruto, ele recolheu os frutos que lhe cabiam. Essa é a ideia de percepção dos frutos. E falando a letra A com você, dos aspectos gerais, lógico, fruto pertence ao dono do bem que gerou esse fruto. Portanto, recordar aquela relação de bem principal e bem acessório, né?
o bem principal que existe por si só, com autonomia, com autossuficiência, que não depende de outro para ter uma individualidade própria. Esse é o bem principal. Já o bem acessório tem caráter secundário, está vinculado a um bem mais importante e existe em função desse bem mais importante. O acessório depende do principal, lembra? O acessório segue o bem principal. Importante lembrar que aí se chama essa relação de implicação, de dependência, de princípio da gravitação jurídica. Lembra? O bem principal define tudo que se refere ao bem acessório. Natureza jurídica, dependência, na alienação, quando se aliena o principal, como regra se aliena o acessório. Quer dizer, estou retomando com você isso para lembrar que entre os acessórios existem os frutos. Os frutos são bens acessórios. E lógico, né? A regra é, o dono do principal é dono do acessório. Logo, se eu tenho um pomar, o pomar é o bem principal, o pomar está frutificado, eu sou dono também dos frutos gerados por esse pomar. Porém, há uma diferença aqui, há uma ressalva que a lei faz, quando se trata de um possuidor que esteja na relação com esse bem principal e não seu proprietário. Voltando àquele contexto que eu estou sempre retomando com vocês. Imagine que alguém tenha se apossado de um imóvel, nesse imóvel existe esse pomar, e a pessoa está ali, ou sabendo que o bem não é dela, portanto de má fé, ou supondo que o bem seja dela, portanto de boa fé. O que vai acontecer? Quando o proprietário volta, o proprietário reaparece para resgatar o que é dele, surge a questão, e os frutos agora? A quem pertencem? Serão do possuidor? Serão do proprietário? Você pode falar, nossa, não, proprietário, né? O dono do principal é o dono do acessório. Aqui não. Aqui a lei faz uma disciplina diferente, dizendo que quando há o possuidor de boa fé, ele tem direito aos frutos, que não são, portanto, mais do proprietário. Porque o possuidor de boa fé, é bom recordar também, é aquele que pensa que o bem é dele, mas o bem não é dele. Ele está enganado naquela condição, ou porque foi enganado pelo vendedor daquele bem, ou porque há um documento sugerindo a ele que ele se fez dono quando não se fez, mas ele está pensando, acreditando sinceramente que é o dono daquele local. Por isso está de boa fé. Eu vou depois explicitar melhor com vocês, mas a regra é, cabem os frutos ao possuidor de boa fé. Ao de má fé vai ter uma ressalva importante, mas de modo geral o possuidor de boa fé é que pode recolher esses frutos. Está lembrado também que eu comentava que eu posso ter boa fé, eu posso ter posse de boa fé sem justo título. Lembra? Eu posso estar na posse de um bem pensando que ele é meu, sem documento nenhum, sem testamento, sem escritura, sem contrato que transmita propriedade. Eu posso crer que estou ali de modo válido quando não estou. Agora, veja só, para recolher os frutos, a lei é mais rígida e vai dizer, o possuidor de boa fé só poderá ter esses frutos para si se tiver um documento, se tiver o famoso chamado justo título. Okay? Então, atenção para essa ressalva. Embora eu possa ter posse de boa fé sem documento nenhum, eu tenho que ter um documento para recolher os frutos gerados por esse bem. Tá? A lei, para salvaguardar um pouquinho mais o interesse e o direito do proprietário legítimo, coloca essa exigência formal a mais. Tá bom? E aí, pessoal, letra B, produtos e frutos. Qual é a diferença, hein? Primeira coisa, qual é a semelhança? Tanto produtos quanto frutos são acessórios gerados por um bem principal. A diferença é que os produtos são elementos que, uma vez retirados do bem principal, eles não se renovam. Não há uma reposição desses elementos e a sua retirada vai levando progressivamente a um esgotamento da fonte. A fonte vai desaparecendo, ela vai secando, ela vai morrendo de modo irreversível. Então, por exemplo, há lá uma jazida mineral
em que se está fazendo a extração progressiva e regular daqueles minerais, daqueles minérios. Em certo momento haverá o esgotamento dessa fonte. Não haverá mais a reposição desses elementos. Isso é exatamente um produto. Já os frutos não. Os frutos são o contrário. Os frutos são os acessórios que periodicamente se produzem. Acessórios que, uma vez retirados, serão repostos com o passar do tempo. Então os frutos são a produção de uma árvore, né, de um pomar, as crias de um animal. Eu vou recordar mais adiante que, por exemplo, a produção de uma fábrica também é um tipo de fruto. Pois bem, fruto se renova. Fruto você colhe, ele vem de novo. O fruto tem essa reposição, tem essa possibilidade de se reverter, né, levando a uma preservação da sua fonte. O pomar não vai morrer por ter os frutos retirados. Não vão se matar as árvores por isso, né? Porque é próprio da natureza essa renovação dos frutos. As crias de um animal, eu recolho o animal, a cria desse animal, o filhote, ele não vai morrer por isso. Vai haver dali a pouco uma nova procriação. Então essa é a ideia, né? Da reposição daquele elemento que foi retirado. E aí tá, como é que fica essa questão legal? Primeira coisa, ó, possuidor de boa fé tem direito apenas aos frutos, não aos produtos. Os produtos devem ser devolvidos ou indenizados ao legítimo proprietário. Voltando então ao exemplo, estou lá no terreno, de repente começo a cavar esse terreno e encontro uma jazida mineral. Eu extraio aqueles minérios, estou de boa fé, porém, se o proprietário voltar e reclamar a devolução desses minérios, eu sou obrigado a entregar a ele ou a indenizar, se eu já vendi, se eu já passei adiante, mas pertencem ao proprietário e não ao possuidor de boa fé os produtos gerados por aquele elemento principal. E mesmo os frutos, veja só, será que todo fruto aqui vai ser levado em conta? Primeiro destaque, vamos lembrar que é uma classificação importante dos frutos, quanto à fonte e quanto ao estado. Quanto à fonte, vamos lembrar, frutos naturais, frutos industriais e frutos civis. Os frutos naturais, o nome está dizendo, gerados pelas forças da natureza. A produção de um pomar, as crias de um animal. Frutos industriais gerados pela ação do homem, por exemplo, a produção de uma fábrica. Frutos civis, rendimentos, aluguéis, juros de um capital. Esses são os frutos quanto à sua origem ou à sua fonte. Agora, quanto ao seu estado, eles podem ser, primeiro, frutos pendentes, os que estão, por exemplo, ligados ainda a um pomar. Vamos pensar no exemplo de uma árvore, né? Eu tenho um fruto lá ligado a uma árvore, não é para colhê-lo, fruto pendente. Fruto percebido. Eu não falei que percepção é recolhimento? Olha, é o fruto colhido. É o fruto já retirado da árvore, retirado do bem principal. Fruto percipiendo. Percipiendo. Parece palavra espanhola. Fruto percipiendo não é espanhol, tá? É palavra portuguesa. É aquele fruto que está no pé, era para ter sido colhido, mas não foi ainda. Então a diferença. O pendente, pensa numa manga verde. Está lá e é para ficar ali por um tempo. O percipiendo, uma manga madura. Está ali para ser colhida, mas não foi ainda. Fruto estante. O que estante nos lembra? Prateleiras, um local, né, um armário para armazenar. É essa ideia, é o fruto colhido e guardado. Fruto colhido e armazenado. É o fruto chamado estante. Por fim, o fruto consumido, o nome está dizendo, é o que já foi usado pelo possuidor, ou porque ele, de fato, aproveitou o fruto para si, consumindo-o, ou ele vendeu ou passou adiante. Pois bem, essa classificação vai ter uma importância agora para entender quais frutos serão do possuidor. Primeira coisa, né? Possuidor de boa fé, vamos lembrar, ele está ali pensando que o bem é dele. Se ele tiver um justo título, um documento embasando a sua boa fé, ele terá direito aos frutos percebidos. Percebidos, os frutos já colhidos, tá? E não importa
se são frutos que já foram consumidos, se estão armazenados, como sendo frutos guardados. Ele colheu, os frutos são dele. Então, se o proprietário volta, reclama a devolução do imóvel, fruto que ele colheu é dele, possuidor de boa-fé. Ele vai perder, portanto, para o possuidor, para o proprietário verdadeiro, os frutos pendentes, os frutos percipientes, né? Dormiu no ponto, não tirou antes, vai devolver para o proprietário legítimo, embora ele seja aí o possuidor de boa-fé. O possuidor de má-fé perde todos os frutos, tá? Inclusive os frutos colhidos, os percebidos. Ele vai ter que indenizar ao proprietário legítimo esses frutos que foram colhidos aí de modo indevido, porque não pertenciam a ele, possuidor, tá? A única compensação que o possuidor de má-fé tem é receber uma indenização pelos gastos que ele teve no custeio, na produção e até no armazenamento desses frutos, né? Então, a despesa que ele fez para a produção e conservação dos frutos, essa ele merece ser reembolsado, tá? Mas o resto ele perde tudo para o proprietário legítimo. Outra coisa, por que a classificação frutos naturais, industriais ou civis, né? Pelo seguinte, eu considero o fruto natural, então pense na produção de um pomar. Esse fruto ele é colhido de maneira material, de maneira física. Então vamos pensar assim, voltou o proprietário, o possuidor já tinha colhido o pomar, já é dele. Né? Uma vez separado do bem principal, já se considera a percepção plena desse fruto. O fruto industrial é a mesma coisa. Vamos pensar que eu tenho uma máquina, produziu lá uma peça de roupa, mas a máquina na verdade não é minha. Eu estou de boa fé nessa posse. Quando voltar o proprietário verdadeiro, ele vai pegar a máquina, mas o que eu já colhi, que eu já separei é meu. Agora fica a questão dos frutos civis, né? Porque são aluguéis, porque são juros. Pensar em aluguel. A lei considera que o juro civil é recolhido dia a dia, ainda que não exista um gesto físico de retomada desses frutos. Por exemplo, eu aluguei uma casa que eu pensei que fosse minha, estou de boa fé. No meio do mês o proprietário volta. Ele terá direito apenas aos aluguéis proporcionais dali para o futuro, né? Porque por mais que eu não tenha ido lá cobrar dia a dia o inquilino, a lei considera tecnicamente que o fruto civil é recolhido dia a dia. Quer dizer que até o 15º dia eu tenho direito proporcional a esse aluguel. Do 16º em diante é que o proprietário poderá recolher esses rendimentos. Correto? Tratar agora do 9.3 com você, da chamada responsabilidade pela deterioração ou perda da coisa, né? Qual que é a diferença? Perda, perecimento completo. O bem foi destruído, o bem desapareceu. Deterioração, perecimento parcial. Ele foi danificado, sofreu um estrago, mas ainda está ali disponível. Vamos imaginar novamente boa fé e má fé, né? Se eu estou de boa fé num bem, portanto, não é meu, mas eu penso que é, e aí esse bem se perde, total ou parcialmente. Eu vou ter que indenizar o proprietário só se agir com culpa. Só se agir com culpa. Então, o bem, pensando no bem móvel agora, uma coisa, um objeto, não, tudo bem, né? Eu achei que fosse meu, mas de todo modo ele se destruiu, não com a minha culpa, mas por caso fortuito e força maior, portanto circunstâncias que escaparam do meu controle, da minha possibilidade de proteção desse bem. Nesse caso eu estou isento, né? Não tive culpa, pensei que o bem fosse meu, porque estava, portanto, de boa fé. Agora o de má fé, hein? Eu estava com o bem comigo, sabendo que não era meu, e o bem se perdeu. Eu teria que indenizar esse bem ao proprietário, mesmo estando sem culpa, mesmo em caso fortuito e força maior, tá? A única ressalva é a seguinte, para eu não ter que responder, é provar que aquele dano ao bem aconteceria de qualquer modo, de qualquer maneira, se o bem se encontrasse com o proprietário. Por exemplo, um animal que veio adoecer. Não foi, e eu fui todo cuidadoso, né? Não foi uma circunstância ligada a estar o animal comigo. De repente uma doença
de predisposição genética, ele já manifestaria de qualquer forma, né? Estando comigo ou estando com o dono verdadeiro dele. Então eu demonstrando que nesse caso aconteceria o perecimento, mesmo o bem não estando comigo, mas o bem estando com o proprietário legítimo, nesse caso eu me isento de responsabilidade. Tá? E fechar aí com você a nossa aula de hoje com o tema da indenização das benfeitorias, que eu também já tratei de modo mais rápido em aulas anteriores, portanto agora fazer um aprofundamento. Benfeitoria é o que mesmo, hein? Benfeitoria é o melhoramento que se faz ao bem principal, ou para conservá-lo, ou para aprimorá-lo, ou para torná-lo mais prazeroso, mais agradável, mas é um investimento, é um acessório que vai se agregar a esse bem principal. É importante lembrar que a benfeitoria gera incorporação material. Benfeitoria é aderência física, né? E aí há um pressuposto de que o melhoramento fique incorporado a esse bem principal, de maneira a compor a sua estrutura. Isso é importante. Suponhamos novamente que eu esteja numa casa, no primeiro momento pensando que a casa é minha, logo de boa fé, e o proprietário apareça reclamando a devolução desse imóvel. Fiz um monte de coisa, reformei telhado, fiz investimentos na estrutura, melhorei a estética, né? Qual benfeitoria eu mereço reembolso agora? Vamos novamente retomar a classificação das benfeitorias: necessárias, úteis, voluptuárias. Correto? A benfeitoria necessária, a benfeitoria indispensável para a própria conservação daquele bem. Essa benfeitoria é estrutural, é ligada não ao mero funcionamento, mas à conservação daquele bem. A benfeitoria útil, o nome está dizendo, melhora o funcionamento do imóvel, aprimora a sua funcionalidade, mas não é indispensável. Eu estou abrindo uma porta a mais na minha casa para o acesso ao fundo ser mais fácil. Ou então estou criando um cômodo, construindo um cômodo a mais. Isso tudo aumenta a utilidade, mas não é indispensável. E a famosa benfeitoria voluptuária, a menos importante, a mais secundária, aquela que vai, na verdade, ser totalmente dispensável, né? Pois bem, se o possuidor está de boa fé e volta ao proprietário, ele merece reembolso por quais benfeitorias? Vamos lembrar? Necessárias, úteis, voluptuárias. Em relação às voluptuárias, se propõe o seguinte: se ele conseguir levantá-las, separá-las, sem que isso danifique o bem principal, melhor. Porém, se houver um dano, né, ao bem principal, então você vai manter a benfeitoria voluptuária e reembolsar o possuidor. Além disso, lembra da retenção? O possuidor de boa-fé pode reter o imóvel, não devolvê-lo ao proprietário, enquanto não receber pelas benfeitorias necessárias e úteis. Não pode reter pelas voluptuárias, tá? E o de má-fé? O de má-fé só pode exigir reembolso das benfeitorias necessárias, porque de todo modo seriam melhoramentos a cargo do dono. E aí se entende que se não houver essa indenização ao possuidor, mesmo de má-fé, isso gera um enriquecimento sem causa, né, do proprietário, que de todo modo gastaria para investir naquele imóvel. Ele perde as benfeitorias úteis, perde as voluptuárias e não pode exercer retenção pelas benfeitorias necessárias, tá? Não tem o direito real de retenção nesse caso. A lei diz que pode haver uma compensação dos danos eventualmente ocasionados ao bem com as benfeitorias. Por exemplo, o possuidor acabou deixando o bem deteriorar, causando algum tipo de prejuízo material, mas ele fez também benfeitoria. Então se pode fazer uma composição, né? A benfeitoria vale como compensação pelos danos causados. E óbvio, só se indenizam benfeitorias ainda existentes quando retorna, quando aparece o proprietário. Vai falar, lá no passado eu pintei a casa, né, há 10 anos. Claro que a pintura agora desgastou. Não, tem que estar presente a benfeitoria para que haja reembolso. E aí, para fechar, qual valor será indenizado aqui? Depende, né?
Segundo o Código Civil, o possuidor de má-fé ele será indenizado ou pelo valor atual da benfeitoria ou pelo seu custo efetivo, né? Pelo gasto que ela implicou lá há tanto tempo, talvez atrás. Já o possuidor de boa-fé será indenizado pelo valor atual da benfeitoria. Então se faz um levantamento, uma pesquisa de mercado, quanto seria de material se ele fosse fazer hoje, qual custo com serviço ele teria que arcar. Então se faz um levantamento de quanto ficaria hoje essa benfeitoria, o valor atual, para que ela possa gerar então esse benefício do reembolso ao possuidor de boa-fé. Ok, estou à sua disposição, logo eu gravo mais uma aula, vamos juntos aí, qualquer dúvida a gente vai se falando, tá? Um abração, até a próxima.